Título: Capítulo 3: O esquecimento de nomes e sequências de palavras. Esse texto pertence ao 6º volume das Publicações de Freud. Observações como as anteriores, capítulo 2, sobre o processo de esquecimento de parte de uma sequência de palavras numa língua estrangeira despertam nossa curiosidade de saber se o esquecimento de sequências de palavras em nossa própria língua exige uma explicação essencialmente diversa. Com efeito, não costumamos surpreender-nos quando uma fórmula ou um poema sabidos de cor só conseguem ser reproduzidos sem fidelidade depois de algum tempo com alterações e lacunas. Entretanto, de vez que esse esquecimento não atua uniformemente sobre a totalidade do que foi aprendido, parecendo, ao contrário, desarticular partes isoladas, talvez valha a pena submeter à investigação analítica alguns exemplos de tal reprodução falha. Conversando comigo, um colega mais jovem disse achar provável que o esquecimento de poemas em nossa própria língua bem poderia ter motivos semelhantes aos do esquecimento de elementos singulares de uma sequência de palavras em língua estrangeira. Ao mesmo tempo, ele se ofereceu para ser objeto de uma experiência. Perguntei-lhe com que poema gostaria de fazer o teste, e ele escolheu, aspas, Die Braut von Corinth, fecha aspas, poema de que gostava muito e do qual acreditava saber pelo menos algumas estrofes de cor. No começo da reprodução, ele foi tomado de uma incerteza realmente notável. Abre aspas, o texto é viajando de Corinto para Atenas, fecha aspas, perguntou, abre aspas, ou viajando para Corinto desde Atenas, fecha aspas. Também eu hesitei por um momento, até observar rindo que o título do poema, abre aspas, A Noiva de Corinto, fecha aspas, não deixava nenhuma dúvida sobre a direção em que viajava o rapaz. A reprodução da primeira estrofe sobreveio então sem dificuldade ou, pelo menos, sem qualquer falsificação marcante. Por algum tempo, meu colega pareceu buscar o primeiro verso da segunda estrofe. Logo continuou recitando: Aber wird erst out willkommen scheinen, jetzt wo jeder Tag was Neues bringt, denn ist not heit mit den Seinen, und sie sind Christen und, travessão, getauft. Antes que ele chegasse a esse ponto, eu já estranhara, aguçando os ouvidos, e uma vez terminado o último verso, ambos concordamos em que alguma distorção havia ocorrido, mas
Como não conseguimos corrigi-la, corremos à biblioteca para consultar os poemas de Goethe e descobrimos, surpresos, que o segundo verso da estrofe tinha um teor completamente diferente, que fora, por assim dizer, expulso da memória do meu colega e substituído por algo aparentemente estranho. A versão correta dizia: Aber wird out willkommen scheinen, wenn der nicht die Gunst erkauft. Ponto de interrogação. Erkauft rima com getauft, abre colchetes, batizado no quarto verso, fecha colchetes. E pareceu-me curioso que a constelação, entre aspas, pagão, entre aspas, cristão e entre aspas, batizado, o tivesse ajudado tão pouco a recompor o texto. Abre aspas, você pode me explicar? Fecha aspas, perguntei a meu colega, abre aspas, como foi que eliminou tão completamente um verso de um poema que diz conhecer tão bem? E será que tem alguma ideia do contexto de onde retirou o substituto? Fecha aspas. Ele pôde dar uma explicação, embora, obviamente, com alguma relutância. Abre aspas, o verso Jetset wo jeder Tag was Neues bringt, fecha aspas, me parece familiar. Devo ter usado essas palavras há pouco tempo, ao me referir à minha prática profissional, com cuja prosperidade, como o senhor sabe, estou agora muito satisfeito. Como se encaixou aí essa frase? Poderia indicar uma relação? Evidentemente, o verso Wenn der nicht die Gunst erkauft me desagradou. Ele se relaciona com uma proposta de casamento que foi rejeitada da primeira vez e que, tendo em vista a grande melhoria em minha situação material, penso agora em repetir. Não posso lhe dizer mais nada, mas, se for aceito agora, por certo, não me será agradável pensar que, tanto antes quanto hoje, uma espécie de cálculo pesou na balança. Fecha aspas. Isso me pareceu esclarecedor, mesmo sem que eu pudesse conhecer maiores detalhes. Continuei, porém, com minhas perguntas. De qualquer modo, como foi que você e seus assuntos particulares se mesclaram com o texto da Noiva de Corinto? Será que existem em seu caso diferenças de credo religioso como as que desempenham um papel importante no poema? Kind en Glaube nu wird oft lieb und treuer. Wie en Bosses Unkraut ausgerauft. Errei na suposição, mas foi curioso observar como uma única pergunta bem dirigida deu-lhe uma súbita perspicácia, de modo que ele pôde dar como resposta algo de que certamente não tinha conhecimento até então. Lançou-me um olhar aflito
e contrariado, murmurando para si uma passagem posterior do poema. Sie aun genau, morgen ist sie grau. E acrescentou resumidamente: ela é um pouco mais velha do que eu. Para evitar magoá-lo mais, interrompi a indagação. A explicação pareceu-me suficiente, mas foi sem dúvida surpreendente que a tentativa de localizar a causa de uma falha inofensiva na memória esbarrasse em assuntos tão remotos e íntimos da vida particular do sujeito, investidos de um afeto tão penoso. Eis aqui outro exemplo fornecido por Jung em 1907, em que há esquecimento de uma sequência de palavras num famoso poema. Citarei as palavras do próprio autor. Um homem tentava recitar o famoso poema que começa com "En Fichtenbaum steht einsam". No verso que começa por "in Schlafer", ele estancou irremediavelmente, pois se esquecera por completo das palavras mit weißer abre colchetes, com um lençol branco, acredito que seja a tradução, fecha colchetes. O esquecimento de algo num verso tão conhecido pareceu-me surpreendente, e por isso o fiz reproduzir o que lhe ocorria em relação a mit Weißerdek. Surgiu-lhe a seguinte série de associações. Um lençol branco faz pensar numa mortalha, travessão. Um lençol de linho para se cobrir um morto, travessão. Abre colchetes, pausa, fecha colchetes. Travessão. Agora me ocorre um amigo íntimo, travessão. Seu irmão teve há pouco morte repentina. Travessão. Dizem que morreu de um ataque cardíaco. Travessão. Ele também era muito corpulento. Travessão. Meu amigo também é corpulento, e já me ocorreu que isso também poderia acontecer com ele. Travessão. Provavelmente ele faz muito pouco exercício. Travessão. Quando soube da morte de seu irmão, fiquei de repente angustiado com a ideia de que isso também poderia acontecer comigo, e que temos em nossa família uma tendência a engordar. E meu avô também morreu de ataque cardíaco. Reparei que também estou gordo demais e por isso comecei recentemente um regime para emagrecer. Assim, comenta Jung, o homem se havia identificado de imediato, inconscientemente, com o pinheiro envolto na mortalha branca. O próximo exemplo de esquecimento de uma sequência de palavras que devo a meu amigo Sándor Ferenczi, de Budapeste, difere dos precedentes por se referir a uma expressão cunhada pelo próprio sujeito e não a uma frase tomada de um autor. O exemplo também nos apresenta o caso não muito comum em que o esquecimento se põe a serviço de nosso bom senso, quando este ameaça sucumbir
a um desejo momentâneo. Por conseguinte, o ato falho adquire uma função útil. Uma vez recobrada nossa sobriedade, damos valor à correção dessa corrente interna, que antes só pudera exprimir através de uma falha, travessão, um esquecimento, uma impotência psíquica. Numa reunião social, alguém citou "Tutti comprendes est tutte pardoner". Comentei que a primeira parte da sentença bastava, o perdoar. Era uma arrogância que deveria ser deixada a Deus e aos sacerdotes. Uma das pessoas presentes achou muito boa essa observação, o que me animou a dizer, travessão, provavelmente com a intenção de garantir a opinião favorável do crítico benevolente, travessão, que eu pensara recentemente em algo ainda melhor, mas quando tentei repeti-lo, constatei que me havia escapado. Afastei-me imediatamente do grupo e anotei as associações encobridoras. Abre colchetes, ou seja, as representações substitutivas. Fecha colchetes. Primeiro, me ocorreram o nome do amigo e o da rua de Budapeste, que haviam testemunhado o nascimento da ideia que eu estava procurando. A seguir veio o nome de outro amigo, Max, a quem costumamos chamar de Maxi. Isso me levou à palavra máxima e à lembrança de que dessa vez, abre parênteses, como em meu comentário original, fecha parênteses, tratava-se de uma variação de uma máxima famosa. Curiosamente, meu pensamento seguinte não foi uma máxima, mas esta frase, abre aspa, Deus criou o homem à sua imagem, fecha aspa. E depois a mesma ideia ao contrário, abre aspa. O homem criou Deus à sua imagem, fecha aspa. Ato contínuo, surgiu a lembrança daquilo que eu procurava naquela época na rua Andrassy. Meu amigo me dissera: nada humano me é estranho. Ao que eu retrucara, aludindo às descobertas da psicanálise: você deveria ir mais longe e admitir que nada animal lhe é estranho. Entretanto, depois de finalmente recordar o que procurava, foi-me ainda menos possível repeti-lo na roda social em que me encontrava. Entre as pessoas presentes estava a jovem esposa do amigo a quem eu relembrara a animalidade do inconsciente, e tive de reconhecer que ela, de modo algum, estava preparada para acolher essas verdades tão desagradáveis. Meu esquecimento poupou-me uma série de perguntas incômodas por parte dela e uma discussão improfícua. Esse deve ter sido precisamente o motivo de minha amnésia temporária. É interessante que me ocorresse como associação encobridora uma frase que
a divindade é rebaixada à condição de uma invenção humana, ao passo que na frase esquecida havia uma alusão ao animal no homem. Capitis diminutio, abre colchetes, isto é, a privação da condição que se possuía, fecha colchetes, é, portanto, o elemento comum a ambas. Evidentemente, todo o assunto não passa de uma continuação da cadeia de ideias sobre compreender e perdoar, instigada pela conversa. Nesse caso, a ocorrência tão rápida daquilo que eu buscava talvez também se tenha devido à minha retirada imediata para um aposento vazio, saindo da roda social em que isso era censurado. Empreendi desde então várias outras análises de casos de esquecimento ou reprodução errônea de uma sequência de palavras, e o coincidente resultado dessas investigações inclinou-me a supor que o mecanismo de esquecimento acima demonstrado nos exemplos do Alíquis e de A Noiva de Corinto tem validade quase universal. Geralmente é um pouco embaraçoso comunicar essas análises, de vez que tal como as acabo de citar. Elas levam constantemente a assuntos íntimos e desagradáveis para a pessoa analisada. Por isso, não pretendo aumentar o número desses exemplos. O comum a todos esses casos, independentemente do material, é o fato de o esquecido ou distorcido estabelecer uma ligação por alguma via associativa com um conteúdo de pensamento inconsciente. Travessão, um conteúdo de pensamento que é fonte do efeito manifestado no esquecimento.